A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. São 4 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Começamos com o conflito no Médio Oriente. O Irão afirma que pode continuar uma guerra intensa durante pelo menos mais 6 meses. Numa declaração divulgada pela agência noticiosa semi-oficial Fars, que tem ligações ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o porta-voz Ali Mohammad Anaini garante que conseguem manter o ritmo atual das operações. Estas declarações contrariam a avaliação apresentada nos últimos dias por Donald Trump, que afirma repetidamente que a operação lançada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão tem sido muito bem sucedida, uma ideia que reiterou esta noite em declarações aos jornalistas a bordo do jato presidencial. Donald Trump gabou-se de ter eliminado os líderes, a Marinha, a Força Aérea e a capacidade de mísseis do Irão. Na capital iraniana, um enorme incêndio num depósito de combustível cobriu os céus de nuvens de fumo, imagens transmitidas pela CNN Internacional. As Forças Armadas israelitas afirmam ter atacado locais de armazenamento de petróleo no Irão esta noite de sábado, a mesma instalação que já havia sido atacada por Israel em junho de 2025 durante a Guerra dos 12 Dias. A norte de Israel, a população esteve abrigada devido a mísseis provenientes do Irão. Sirenes de alerta antiaéreo soaram esta madrugada para avisar da chegada de mísseis. Em comunicado, o exército israelita diz que não foram registados danos ou vítimas. Os alertas já foram, entretanto, levantados e as pessoas já puderam sair dos espaços protegidos. Israel avisa que tem um plano com muitas surpresas para destabilizar o regime do Irão. Do outro lado, as forças iranianas dizem estar preparadas para responder a tudo. As ameaças sobem de tom. O primeiro-ministro israelita avisa que Israel está a preparar um plano com muitas surpresas para desmantelar o regime iraniano. Benjamin Netanyahu deixa uma mensagem direta a todos os membros da Guarda Revolucionária do Irão. São todos um alvo. Agentes da Guarda Revolucionária, aqueles que oprimem o povo iraniano nas ruas, só vos direi isso. Vocês também estão na mira. Quem largar a arma não será ferido. Quem não fizer isto será responsável pela própria morte. O nosso sucesso levará não só à eliminação de uma ameaça nuclear para o mundo inteiro, não apenas à paz entre Israel e o Irão, também levará a uma expansão dramática do círculo de paz à nossa volta. Hoje, todos compreendem que o regime dos ayatollahs põe em perigo o mundo inteiro. Nos últimos dias, o Irão atacou 12 países à sua volta. Estamos do lado deles. À semelhança do presidente norte-americano, também Benjamin Netanyahu promete um ataque com toda a força para breve. E o Irão garante que está preparado para uma escalada do conflito. Se os Estados Unidos intensificarem os esforços militares do Irão, diz estar preparado para tudo, uma garantia deixada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros na rede social X. O governante afirma que as forças iranianas, que descreve como poderosas, estão a preparar-se há muito tempo para um intensificar da ofensiva. Uma declaração que surge depois de Donald Trump já ter avisado que os Estados Unidos e Israel estão a preparar um ataque com força para este fim de semana. O Kuwait diz que os depósitos de combustíveis do aeroporto foram atingidos por drones iranianos, é o que avança um porta-voz do Ministério da Defesa na rede social X. O Kuwait abateu 3 mísseis, enquanto bombeiros combatem 2 incêndios. Operacionais estão a tentar controlar e extinguir 2 incêndios após estes ataques com drones aos tanques de combustível do Aeroporto Internacional do Kuwait e ao edifício principal da Instituição Pública de Segurança Social. Também a Arábia Saudita diz ter interceptado e destruído 18 drones iranianos na madrugada deste domingo. A Embaixada dos Estados Unidos em Oslo, na Noruega, sofreu danos menores após ser atingida por uma explosão na madrugada deste domingo. De acordo com a Reuters, que cita a polícia norueguesa, não há relatos de feridos. Ainda não se sabe, no entanto, quem foi o responsável pelo ataque. A polícia está à procura dos suspeitos.
Aterrou em Portugal um avião com mais 79 portugueses que regressam do Médio Oriente. Foi o terceiro da semana a transportar cidadãos de regresso ao país. De acordo com a SIC Notícias, o voo partiu do Dubai com 3 horas de atraso. Chegou ao fim da noite a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado. Devido à queda de um drone no aeroporto de Dubai, as operações chegaram a estar suspensas, mas o avião sempre descolou. Até sexta-feira, o governo português tinha recebido cerca de 300 pedidos de ajuda e organizou 2 voos de repatriamento, um fretado à TAP e outro num avião militar. O líder do Partido Socialista espera que esteja tudo a ser feito para trazer os portugueses para Portugal. José Luís Carneiro refere que tem recebido várias mensagens de cidadãos que dizem ainda não ter tido apoio. O secretário-geral socialista espera ação por parte do executivo de Luís Montenegro para ajudar os portugueses que se encontram em regiões afetadas pelo conflito militar entre o Irão, os Estados Unidos e Israel. Nestes últimos 2 dias recebi mensagens, nomeadamente na sede nacional do Partido Socialista, de dezenas e dezenas de portugueses que estavam sem esse apoio, e eu diria que o Estado tudo deve fazer para garantir a proteção, a salvaguarda da vida destas pessoas e para garantir o seu repatriamento em condições de segurança. José Luís Carneiro defende que o governo tem de encontrar mais soluções para ajudar a população a gerir o aumento do preço dos combustíveis na sequência deste conflito. O governo português deve mobilizar um plano de apoio e de mitigação dos efeitos da guerra no Médio Oriente, nomeadamente nos custos de vida das famílias portuguesas. Como se sabe, o governo anunciou uma redução de 3 cêntimos por litro de combustível. Ora, esses 3 cêntimos correspondem ao aumento que o governo tinha feito em final do ano que passou. Declarações de José Luís Carneiro aos jornalistas no Funchal, neste registro captado pela RTP. O secretário-geral do PS está na Madeira para apresentar a recandidatura à liderança do partido. O Ministro da Administração Interna volta a defender que a esmagadora maioria dos profissionais da PSP serve o país com elevado sentido de missão. É uma posição reforçada depois de 7 agentes terem ficado em prisão preventiva por crimes de tortura e violação, crimes que terão acontecido alegadamente na esquadra da PSP do Rato. Numa mensagem partilhada nas redes sociais do Ministério, Luís Neves volta a defender o sentido de missão da PSP, sublinha que se tratam de atos isolados que não afetam a reputação da Polícia de Segurança Pública e enviou um pedido de desculpas às vítimas. Quero dirigir mais vítimas desses crimes e pedir em nome do coletivo um pedido de desculpa, porque a polícia é sempre o ombro amigo, o ponto de abrigo, sobretudo dos mais vulneráveis e das vítimas, porque não são alguns poucos suspeitos da prática, repito, de crimes graves que colocam em causa a imagem de uma instituição mais do que centenária e que tem dado muito ao país. Luís Neves, em declarações aos jornalistas, neste registro captado pela SIC, os 7 agentes detidos na quarta-feira envolvidos, neste caso da esquadra do Rato, vão aguardar o julgamento em prisão preventiva. No desporto, o Sporting volta a ceder o empate com o Sporting de Braga já nos descontos. Os Leões empataram a 2 bolas esta noite de sábado, frente ao Sporting de Braga, partida da jornada 25 da Liga de Portugal. Uma ronda em que procurava ganhar ponto ao líder Futebol Clube do Porto, que joga este domingo contra o Benfica. Gonçalo Inácio abriu o marcador para os verdes e brancos. Do outro lado, Ricardo Horta respondeu com um golo. Luís Suárez, de grande penalidade, ainda voltou a colocar os Leões na vantagem, mas tal e qual à primeira volta, Rodrigues Salazar converteu um penalti no último lance da partida e fechou o resultado em 2-2. No final do encontro, o treinador Rui Borges defende a qualidade da equipa leonina, mas reconhece dificuldades no jogo. Faltou nada, apenas estarmos um pouco mais concentrados, se calhar em alguns momentos, mais na parte defensiva, quebrámos aqui um bocadinho na primeira parte muito bem, entramos bem, com muita qualidade. O Braga na única, a aproximação que tem à nossa baliza faz o golo do empate. Tem 3 remates, a nossa baliza são 2 golos e um remate. Acho que o Braga na segunda parte foi melhor que nós no sentido de ter mais bola, não conseguimos, mérito também do adversário, que mete muita gente na primeira etapa de construção, faz parte do jogo.
Já o treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, diz que a equipa precisa de mais confiança, mas agora é tempo de avançar. Temos de ter mais confiança, não precisamos de sofrer no marcador para depois termos a confiança de dar um passo em frente e pronto, conseguimos um ponto, mas temos de seguir, vêm mais adversários difíceis e importantes, na quinta-feira temos já um jogo fora de casa que é difícil, temos de olhar para ele. Declarações de Carlos Vicens e Rui Borges na entrevista flash da Sport TV. O Sporting fica assim à condição a 3 pontos dos Dragões. E para fechar, já é conhecido o vencedor deste ano do Festival da Canção da RTP. Vamos ouvir. No silêncio do luar, sopra o vento devagar, traz o cheiro. Os Bandidos do Canto venceram o concurso com esta música, A Rosa, e vão ao Festival da Canção. Era uma das principais dúvidas, isto porque a maioria dos concorrentes em prova assinou um comunicado a anunciar que ia recusar a participação na Eurovisão em caso de vitória, como protesto à inclusão de Israel no concurso. Ao contrário de 7 dos outros concorrentes que tinham declarado este boicote, o grupo de Beja já tinha indicado que, caso ganhasse, iria mesmo a Viena, Áustria, em maio. Afirmam que sempre adotaram uma posição musical e não política. Durante as atuações desta noite de sábado não foram visíveis pela transmissão quaisquer manifestações políticas. A canção do Querer, de João Ribeiro, teve a pontuação máxima dos júris, mas não bastou-se face aos votos do público. O grupo Bandidos do Canto ficaram em segundo lugar na votação dos júris regionais, com 10 pontos, mas obteve a pontuação máxima do público, 12 pontos, com este tema, A Rosa. Jardim virou saudade.